Semana 32, dia 3. Suprimento matinal. 2p1 para 1. Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que receberam fé tão preciosa como a nossa na justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. RM 10:17 da manhã. Portanto, a fé vem do ouvir, e o ouvir, pela palavra de Cristo. Todos os santos vencedores do Antigo Testamento são apenas testemunhas da fé, enquanto Jesus é o autor da fé, HB 12 para 2. É o originador, o inaugurador, a fonte e a razão da fé. No nosso homem natural, não temos capacidade para crer. Não temos fé por nós mesmos. A fé pela qual somos salvos é a fé preciosa que recebemos do Senhor, 2p1 para 1. Quando voltamos os olhos para Jesus, Ele, como o Espírito que dá vida, 1:3:45 da tarde, transfunde-nos consigo mesmo, transfunde-nos com o seu elemento que nos faz crer. Depois, espontaneamente, uma determinada crença surge no nosso ser e temos fé para crer nele. Essa fé não provém de nós mesmos, mas daquele que se infunde como o elemento da fé em nós, a fim de ele mesmo crer por nós. Portanto, ele mesmo é a nossa fé. Vivemos por ele como a nossa fé, isto é, vivemos pela sua fé, GL 2:20 da manhã, e não pela nossa. The Conclusion of the New Testament, p. 3827. Leitura de hoje. Como autor e origem da fé, Jesus é também o líder, o pioneiro e o precursor da fé. Parêntese que abre ... parêntese que fecha. A vida que ele viveu foi uma vida de fé e o caminho que percorreu foi um caminho de fé. Na sua vida e caminho ele originou a fé. Ele abriu o caminho da fé e, como precursor, tomou a liderança para desbravá-lo. Parêntese que abre ... parêntese que fecha. À medida que olhamos para ele como o originador da fé na sua vida e no seu caminho na terra e como aperfeiçoador da fé na sua glória e no seu trono no céu, ele transfunde-nos e infunde-nos com a fé que ele originou e aperfeiçoou. Em nós mesmos não temos fé. Incredulidade é a fibra da nossa constituição. Portanto, em nós mesmos é impossível satisfazer a exigência neotestamentária de ter fé, GL 1:16 da manhã. Efésios 2 para 8 diz claramente que a fé pela qual fomos salvos não vem de nós mesmos. Nós a recebemos como um dom de Deus. Deus é a fonte e aquele que dá fé e nós somos os recipientes desse dom divino. Deus pôs algo no nosso ser que se torna a nossa fé. Segunda de Pedro 1 para 1 diz que recebemos fé tão preciosa. A fé é preciosa porque nos foi dada como um dom por Deus. Quanto mais nos voltamos para Deus e o contatamos, mais fé temos. Segundo a revelação do Novo Testamento, a fé é simplesmente o próprio Cristo. Porque o próprio Cristo é fé, o apóstolo Paulo fala da fé de Jesus Cristo, RM 3:22 da manhã, a fé do Filho de Deus, GL 2:20 da manhã, ou fé em Cristo, FP 3 para 9. Fé, que é a única exigência do Novo Testamento, é o próprio Cristo que é transfundido em nós para se tornar o nosso elemento e capacidade de crer nele e em todas as coisas divinas, espirituais e celestiais. Portanto, fé é a fé em Cristo bem como a fé de Cristo. Ou seja, a fé é simplesmente o próprio Cristo como o nosso elemento e capacidade de crer. Uma pregação adequada do Evangelho é uma apresentação de Cristo como uma pessoa viva para a qual podemos olhar. Quando olhamos para Ele, Ele como a pessoa viva é impresso em nós, não meramente na nossa mente e coração, mas também na parte mais profunda do nosso ser, o nosso espírito. Parêntese que abre ... parêntese que fecha. Quando Cristo como a figura viva é infundido na nossa mente e no nosso coração e, por fim, alcança o nosso espírito, ele torna-se precioso para nós e desejamos aceitá-lo e recebê-lo. Isso é fé ou crer.
Somos infundidos com esse elemento e capacidade de crer e invocamos o nome do Senhor. Quando ouvimos o Evangelho e vemos Cristo como a pessoa viva num cenário divino, o nosso apreço por Cristo, nossa reação a Cristo, como uma figura maravilhosa surge dentro de nós. Esse é o Jesus vivo infundido em nós para se tornar a nossa fé. Portanto, Ele é o autor da nossa fé, Ele é a origem e fonte do nosso elemento e capacidade de crer. The Conclusion of the New Testament, pp. 3827, 3829.